colocar aí um marcador na sua Bíblia, para que de vez em quando você possa voltar a esse texto comigo. Bom, essa história é uma história muito conhecida. Quantos já ouviram essa história? Levanta a mão assim. Bom, todos nós já ouvimos essa história, hora ou outra, uma pregação, um desenho, um filme do filho pródigo, uma música. Talvez seja uma das mensagens mais conhecidas. E o bom de pregar sobre uma mensagem conhecida, uma história conhecida, a gente não precisa de contar a história e podemos apenas tirar algumas lições que ela deixa para nós. Mas vamos rapidamente aqui, caso alguém não conheça. Essa história é um pai que tinha 2 filhos. A maioria das Bíblias tem o título A Parábola do Filho Pródigo. Essa história aqui em Lucas, ela está entre 3 parábolas que Jesus contou. A primeira parábola, no capítulo 15, é a parábola da ovelha que se perdeu. A segunda parábola, a parábola da dracma que se perdeu. E teoricamente, seguindo o raciocínio, seria a terceira parábola do filho perdido. A gente sabe que os títulos foram colocados na Bíblia posteriormente. É muito bom, nos ajuda, nos auxilia, uma bênção. Mas o texto sagrado no original não tem títulos. Se eu pudesse colocar um título nessa parábola, eu colocaria o pai e seus 2 filhos. Porque vez ou outra a gente escuta uma palavra sobre essa parábola, sobre essa história que Jesus contou, e a gente foca muito no filho pródigo. Mas existe um outro filho nessa parábola, e ele também tem muita coisa para nos ensinar. Hoje eu queria, se eu fosse dar um título para essa mensagem, seria Lições da Parábola do Filho Pródigo. Bom, aqui conta a história de um pai que tinha 2 filhos. O filho mais novo, filho mais moço, caçulo, resolveu que queria ir embora. E chegou para o pai e disse: pai, eu quero a minha herança. Eu quero a parte que me cabe na herança e eu quero ir embora viver minha vida. Mas presta atenção. Aqui nós temos um problema seríssimo. 2 problemas. Primeiro, que normalmente a herança é algo que você recebe quando o pai morre. Sim ou não? Desde que o mundo é assim que funciona, né? Então a primeira coisa, quando ele fala assim: pai, eu quero parte da minha herança, pedir a herança de pai vivo seria como uma afronta, principalmente naquelas épocas. É o mesmo que dizer: como eu quero que o senhor, estou doido que o senhor morre para me ter o direito da minha herança, mas como o senhor não morre, o senhor podia pelo menos me dar a herança. Segundo problema, aí já é mais cultural, porque em Israel, naqueles tempos, a herança era dividida quando o pai morria, e uma parte maior da herança ficava para o filho mais velho, que é o primogênito, que tinha algumas coisas a mais na partilha dos bens quando o pai morria. Na ausência do pai, o responsável era o irmão mais velho, mas foi o mais moço que disse que quer ir embora. E eu quero ir embora, eu quero que o senhor me dê a herança, e eu quero ir embora com a minha vida. Bom, aqui nós não temos nenhum relato, mas vamos conjecturar aqui. Eu acredito que o pai deu a herança, mas não sem antes insistir: meu filho, mas por quê?
talvez tentá-lo, persuadi-lo a desistir da ideia, a ficar, a não abandonar. Talvez o pai mais experiente, cabeça branca, igual o presbítero Francisco, ou careca como eu, já mais experiente, mais vivido, vai explicar para o filho as agruras da vida, como é que é o mundo lá fora. Meu filho, você não conhece o mundo, você não conhece o mundo lá fora, pensa bem. Mas o filho insiste, eu quero a minha herança. Então o pai, o que faz, não era de costume, não era correto, não era o de praxe naquela época, que o pai dividisse a herança enquanto estava vivo. Mas o pai fez, dividiu a herança, colocou na mão do menino e deixou o menino embora. Aqui eu quero tirar a primeira lição para nós. A primeira lição da parábola do filho pródigo. Eu quero que você repete comigo assim, ou fale com o seu irmão, repete comigo assim: na casa do pai não tem corrente. Na casa do pai, irmão, deixa eu repetir. Na casa do pai não tem corrente. Na casa do pai não tem algema. Na casa do pai existe liberdade. Na casa do pai você é livre. O pai precisava, o pai poderia impedir que aquele menino fosse, mas o pai preferiu deixá-lo livre para ir viver a sua vida e fazer a sua própria escolha. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Essas parábolas, essas 3 parábolas, Jesus contou para simbolizar, para explicar sobre o reino de Deus, sobre o reino dos céus. Então essa parábola nos ensina sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus. Se a gente olhar para essa parábola, nós vamos ver os 2 filhos, talvez seja um de nós. O pai dessa parábola simboliza Deus. O pai dessa parábola representa o Pai eterno, o Deus Todo-Poderoso. E os filhos dessa parábola simbolizam nós. Agora você vai identificar quem é você desses 2 filhos aqui. Então, se essa parábola simboliza para nós relação de Deus conosco, então na casa de Deus, diante de Deus, na presença de Deus, não existe algema. Na presença de Deus, não existe corrente. Deus é um Pai que deixa você livre, até mesmo quando você quer a sua liberdade para fazer aquilo que é mal, que é errado. Mas Deus não coloca corrente em seus filhos. Na casa do Pai não tem corrente. Talvez você está pensando assim, não, mas soa talvez aos teus ouvidos um pouco difícil, mas eu vou repetir, consciente de que eu não estou falando heresia. Deus respeita a sua liberdade, até mesmo quando você quer se afastar dele. Jesus veio, a Bíblia diz que ele veio para a liberdade. Na casa do Pai não tem corrente, na casa do Pai não tem algema. No reino das trevas é que tem algema. No mundo é que tem algema. Quem coloca algema é Satanás. Quem algema o homem e não deixa o homem ser livre é o pecado. Jesus veio para nos libertar e nos deixar livres. Diante de Deus nós somos livres. O mundo pensa que é o contrário, irmão. Quantas vezes eu já ouvi assim: olha, eu não aceito o evangelho, eu não vou para a igreja.
Porque ser crente, ser cristão é muito chato. Vocês vivem dentro de uma redoma, muitas regras. Vocês são presos a muita regra. Eu gosto de ser livre, por isso eu não vou para a igreja. Algumas vezes já me falaram isso. E eu disse para eles assim: você realmente é livre? Sim, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Tem certeza que você é livre? Sim, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Então por que você não larga as drogas? Por que você não fala assim: a partir de hoje eu não quero mais o crack, eu não quero mais o álcool, eu não quero mais a maconha? Existem muitos lá que até querem largar, mas não podem, porque estão presos. Ninguém fora de Jesus é livre, irmão. O homem fora de Cristo é escravo do pecado. Fala para aquelas pessoas que dizem: eu sou livre. Então usa dessa liberdade para não prostituir mais, para não colocar, para não buscar coisas pornográficas que contaminem. Vê se você consegue nunca mais visualizar essas porcarias que você vê. Quantas vezes já falaram comigo: eu sou livre? Então usa dessa liberdade para dizer: você que é invejoso, eu nunca mais vou ter inveja na minha vida. Vê se você consegue sozinho. Irmão, no pecado não tem essa alternativa de ser livre. No pecado o homem é escravo. E do pecado o homem só sai se Jesus for lá e arrancar ele de lá. Do pecado o homem só sai se Jesus arrebentar as correntes e libertá-lo de lá. Porque sozinho, na força do braço, ninguém sai do pecado. O pecado escraviza. E toda e qualquer pessoa que não está em Cristo dizer que é livre é mentira. O apóstolo São Paulo diz lá em Romanos que e o apóstolo São João também na sua primeira epístola diz que aquele que vive no pecado é escravo do pecado. O homem não é livre sem Jesus. Mas aqui o contrário é verdade. Em Jesus você é livre. Deus, ele não escraviza o homem. O pecado é que escraviza. Satanás é que escraviza. Satanás escraviza, irmão. Vou dizer para você uma coisa. Outro testemunho que a gente já ouviu. As pessoas que foram ali, que fizeram uma aliança com Satanás, depois eles querem sair, só sai se Jesus tirar. Porque se você fez uma aliança com Satanás e falar: não quero mais, ele te mata amanhã, se Jesus não tiver misericórdia da tua vida. Quantos que fizeram pacto com Satanás e só saíram porque Jesus é maior e ele foi lá e arrancou do reino das trevas? Agora da casa do Pai, você pode sair a hora que você quiser. Você é livre. Não tem algemas. Esse moço saiu da casa do Pai livre e limpo. Foi para uma terra longínqua, viver uma vida promíscua e gastar tudo aquilo que ganhou da casa do Pai, das mãos do Pai. Aqui não é como no reino das trevas. Sim, às vezes algumas pessoas acreditam, entendem errado. Eu nunca vi alguém falar assim: Senhor, eu não quero mais te servir, eu quero desviar. Você quer desviar? Então toma aí um câncer para você. Deus não faz isso. Em alguns momentos Deus até pode, quando Ele tem um plano na vida de alguém, Ele prefere ferir alguém do que perder. Ele pode até ferir você para não te perder. Mas não que Deus tem prazer de dizer assim: se você não quer ficar na tua presença, eu te castigo. Quem faz isso é o diabo. Só que liberdade precisa de responsabilidade.
Porque liberdade sem responsabilidade vira prisão, vira cadeia. Liberdade sem responsabilidade tem consequência. E eu conheço muitos que usou da sua liberdade para abandonar a casa do Pai, para ir embora e viver a sua própria vida, e trouxe como marca da sua própria vontade e decisão marcas terríveis que tiveram que carregar pro resto da vida. Se você olhar sua Bíblia rapidinho aí, em Gálatas capítulo 5, eu recomendo você ler esse texto todo na sua casa. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 1 já começa assim, que a Bíblia diz que para a liberdade Cristo nos libertou. Para a liberdade Cristo vos libertou, mas não tornei a vos colocar debaixo do jugo da servidão. Jesus nos convidou para a liberdade. O versículo 3 desse mesmo capítulo 5 diz da responsabilidade da liberdade. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 13, diz que nós somos livres, mas não devemos usar dessa liberdade para dar ocasião à carne. Você entende então que liberdade requer responsabilidade? Dependendo de como você usar a sua liberdade, você mata a sua própria vida pela sua própria escolha. Você cai em abismo tão profundo que talvez não era o que Deus queria, mas você é livre e Ele deixa você livre. Eu conheço histórias terríveis de pessoas que resolveram abandonar Jesus para, entre aspas, ser livre lá fora no mundo. Eu vou embora, eu quero viver a minha vida, eu quero experimentar os, entre aspas, prazeres da vida. Abandonou Jesus. Moça linda, servia na casa de Deus, criada na casa de Deus desde a infância, desde o nascimento, iludida com o mundo lá fora, talvez na vibe dos amigos, vem pra cá, vamos viver, você fica só nessa de igreja, foi, nas baladas da vida, se entregando a um e outro, encontrou uma AIDS, depois com a vida toda destruída, o pai aceita de volta. Nós vamos ver a história, você conhece a história, mas teve que trazer a marca da liberdade que quis. Só para frisar, para você entender, em Cristo nós somos livres, até para abandonar Ele, se a gente quiser. Se você olhar a sua Bíblia, aí, o capítulo do Evangelho de João, capítulo 6, final do capítulo 6, que é um capítulo grande, do maior capítulo. Se no final desse capítulo 6, versículo 63, 64 para frente ali, depois de um sermão, quando Jesus chama aquele povo a uma responsabilidade, começa a doutrinar aquele povo que quer pão. Mas Jesus disse que vocês querem pão, mas não querem comer de mim, que sou o pão do céu. O povo achou o discurso de Jesus pesado. E sabe o que a Bíblia diz? Que muitos dos seus discípulos viraram as costas e foram embora, e já não andavam mais com ele, dizendo assim: esse discurso é pesado, quem pode suportar? Mas Jesus não está colocando algema de ninguém. Quem embora pode ir, deixou o povo embora. A multidão foi embora, ficou só os 12 discípulos de Jesus. Pensa você que Jesus ficou preocupado que o povo foi embora? Jesus olhou para os 12 e disse assim: vocês também querem ir? Mas tem um que entendeu. E Pedro, quando entendeu, ele responde para Jesus: mas para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna, para onde nós iremos? E com isso eu aprendo uma coisa interessante:
Só permanece na casa de Deus aquele que sabe que não existe outro lugar para estar senão na casa do Pai. Mesmo tendo liberdade para ir embora, nós decidimos ficar porque só em Jesus tem palavra de vida eterna. Mesmo sendo livre para ir para onde quiser, você que está aqui nessa noite, alguém veio aqui porque foi intimado, recebeu uma intimação. Se você não for, você vai ver, vai ficar de banco, vai ficar disciplinado. Ou você foi porque o pastor te intimou? Com certeza não. Você só está aqui hoje porque você sabe que era o lugar de você estar nesse momento, era na casa do Pai, para ouvir palavras da boca do Pai. E é isso que é ser livre. Deixa eu dizer para você, o mundo pensa que eles são livres, mas são escravos do pecado. Sabe quem é verdadeiramente livre? Livre é aquele que consegue dizer não para aquilo que quer. A verdadeira liberdade é a liberdade de dizer não para nossas próprias vontades. Aquele que não consegue dizer não para as suas vontades não é livre. Ele é escravo da sua vontade, sim ou não? Quem não consegue dizer não para si mesmo não é livre. Livre é aquele que o pecado chama e a carne quer, mas ele disse não, eu prefiro fazer a vontade de meu Pai e não a minha vontade. Livre é aquele que renuncia a sua vontade pela vontade do Pai. Esse é livre. Recebeu a liberdade de Cristo, e essa que é a liberdade de Cristo, a força que vem dele, para dizer não para a carne, não para o pecado, não para o mundo, e dizer sim para Jesus. Essa é a liberdade de Deus que Cristo nos deu. O mundo não tem essa liberdade. O filho foi embora. Estou olhando aqui porque eu não vou passar da hora não, pode ficar tranquilo. O filho foi embora, resolveu. Mas aí você conhece a história. O que acontece com esse filho? Ele vai para uma terra muito longe. A Bíblia diz que ele foi para uma terra longínqua. E ali ele desperdiçou tudo que recebeu do pai. E a Bíblia diz aí, se você olhar para o texto, versículo 13, diz que depois daqueles dias, ele juntando tudo, foi para uma terra longínqua, lugar longe, desperdiçou. Ali ele desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Essa versão que eu li aqui, usa essa palavra, vivendo dissolutamente. Ele viveu uma vida sem regra. Ele viveu uma vida sem princípio. Estava com dinheiro, né? Estava bem na vida. Então ele queria a regra lá e viveu. E ali ele viveu, quem sabe, as boates, nas tabernas, rodeado de amigos, pagando para todo mundo, vivendo a vida que pensou, que sonhou e viveu e dissolutamente. Mas escuta, diz aqui o texto que passando, ele gastou tudo. E passando um tempo, houve fome naquela terra. E ele passou a padecer necessidade. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Agora o menino está lá sofrendo. Está passando uma vida sofrida. Não tem um centavo. O rapaz está lá, pedindo ajuda a um e outro. Uma vida complicada, ninguém lhe dá nada. O texto diz que ninguém lhe dava nada. E agora ele está sofrendo lá no mundo.
pergunto: você está sofrendo porque o pai castigou? Você está sofrendo por causa do castigo do pai? Ele está sofrendo por causa das suas próprias escolhas? E assim é conosco. Eu também já sofri por causa das minhas más escolhas. Paguei preço. Tenho cicatrizes até hoje, doloridas. Não foi porque Deus me castigou, foi as minhas escolhas e decisões de querer fazer da minha vontade, do meu jeito, e não do jeito de Deus, de viver da minha forma. Deus insistiu, mas quando Ele viu que eu queria, então vai, seja feita a sua vontade. Mas agora Ele paga-se o preço da sua desobediência. O menino está lá, uma fome danada, ninguém lhe dá nada. Ele bate numa porta, bate em outra. E aí a Bíblia diz que ninguém lhe dava nada. Mas aqui, irmão, eu acho uma coisa interessante. Quando ele está com fome, ele bateu na porta, o versículo 15 diz que ele foi para um moço lá daquelas terras, pedir emprego. O moço deu para ele um emprego de apacentar porcos. E agora no fundo do poço, ele está no fundo do poço. Versículo 16, ele está apacentando porcos. E o versículo 16 diz que ele desejava comer das comidas que os porcos comiam. Comida de porco. Algumas traduções dizem bolotas. Comida que os porcos comiam. Quando ele está no fundo do poço, desejando comer das bolotas ou das comidas dos porcos, ele nos ensina a segunda lição da casa do Pai. Porque quando ele está lá no fundo do poço, ele começa a lembrar do passado, ele começa a lembrar da casa do Pai, ele começa a lembrar de como era a casa do Pai, e ele então entende que na casa do Pai existe generosidade. Diante do Pai existe generosidade. Lá no fundo do poço, ele começa a lembrar da vida passada, da casa do seu pai. E no versículo 16, ele pensou, lembrou e disse: quantos trabalhadores na casa do meu pai tem pão com fartura, e eu aqui pereço de fome. Sabe o que esse moço está lembrando? Enquanto que aqui, na vida que ele escolheu, ele está vendo as pessoas lhe batendo as portas e ele com fome. Ele lembrou que o seu pai é bom até para os empregados. Seu pai é bom até com os empregados. Mas segura aí que a gente vai ver que esse menino lá no fundo do poço, ele entende isso. Mas o que está na casa do pai pensa o contrário. O mais velho que não saiu não sabe disso. E se a gente for levar esse negócio a sério, irmão, a gente vai ver que tem muito crente que está na casa do pai, que está, entre aspas, na presença de Deus, mas ainda não entendeu que o seu pai é bom, que seu pai é generoso até para com os maus, até para com os trabalhadores, até para quem não é filho. O seu pai é bom. O menino levou duras penas lá para descobrir isso, mas o outro está reclamando: o senhor é ruim, não me dá um cabrito para fazer festa com meus amigos. Tem crente assim, irmão, não sabe o pai que tem. Está na casa do pai, mas não conhece o coração do pai. Está na casa do pai, mas não tem intimidade e relacionamento com o pai. Porque se tivesse, não falaria isso do pai. Deixa eu dizer para vocês, deixa eu fazer uma pergunta. Se o pai desse moço é tão ruim assim, você acha que esse pai, que reparte herança com os filhos antes de morrer, uma afronta, que dá na mão do menino, que deixa o menino embora viver a sua vida e que ainda fica com as portas abertas esperando o menino voltar, você acha que esse pai é ruim?
E você acha que o pai que tem uma atitude dessa com o filho mais novo negaria ao filho mais velho um cabrito para fazer uma festa com seus amigos? Você acha que o pai que agiu assim com o filho mais novo seria ignorante a ponto de não dar ao filho mais velho o que ele quer? Então você sabe o que a gente está aprendendo aqui? O que foi embora sabe que o pai é bom. Aprendeu lá nas duras penas. O que está dentro de casa não conhece o coração do Senhor. O menino pensou consigo assim: eu estou aqui nesse perrengue e na casa do meu pai até os empregados é bem tratado. Na casa do pai a generosidade. Ele disse: eu vou voltar, levantar-me-ei, diz no versículo 17. E aqui nós vemos que a atitude é nossa: levantar-me-ei. Se você se afastou, é você que tem que levantar e voltar. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, mas trata-me como um de seus empregados. Sabe o que esse moço está falando aqui com essa atitude? Nessa vida que eu estou vivendo, é melhor ser empregado na casa de meu pai do que um filho perdido nesse mundo maldito. Mas para ele tomar essa atitude, ele teve que trazer consigo marcas que talvez ele não precisasse carregar, se ele não tivesse querendo a tal liberdade. O moço voltou. O moço voltou. E a Bíblia diz que quando ele chega, o pai já vê de longe. A Bíblia diz que quando esse moço está voltando, imagino eu, maltrapilho, fedendo a porco, fedendo a chiqueira, todo sujo, rasgado, com fome, faminto, ferido pelas feridas do mundo, machucado. Lá vem lá o menino, o pai de longe vê, e na casa do pai a terceira lição: na casa do pai há perdão, na casa do pai há misericórdia, na casa do pai existe graça para receber aquele que foi embora de volta. O pai viu, e o próprio pai foi ao encontro. O pai antecipa o perdão. O pai correu, o pai foi ao encontro do menino. Foi a iniciativa do pai, porque diz aí o versículo, se você olhar, o pai lançou-se sobre o pescoço, o pai o beijou, o pai o recebeu de volta com alegria, porque na casa do pai há misericórdia. Mas deixa eu correr aqui para encerrar. O menino chega, o pai abraça, o menino fala: pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus empregados. Mas escuta, o pai não está preocupado com o empregado, ele já tem bastante. O que ele quer é ser o filho de volta. Então, seja como for, ferido, machucado, com sequelas da própria decisão, cheio de sequelas da própria liberdade que fez, o pai recebe de volta. E não é como empregado, não, é como filho. Ferido, você está ferido por causa das suas próprias decisões, o pai não importa. Você pode estar ferido, você pode estar cheio de chagas, você pode estar machucado por causa das decisões erradas suas, mas continua sendo filho. O pai ignora o que o filho diz e fala para os empregados: agora traz um vestido novo para esse moço, sandálias no pé, anel no dedo. Pega aquele bezerro que a gente engordou lá, mata, e agora vamos fazer uma festa, porque meu filho estava morto. Não é meu empregado, meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Vamos nos alegrar. O pai começa a fazer festa. O menino está lá, tomou um banho, tomou uma roupa nova, uma sandália nova. O menino está lá bonito, e ali está a festa rolando. Mas de repente chega um outro irmão.
O outro irmão chega, tem uma festa na casa. Ele pergunta: que festa é essa? Estava programada a festa aqui quando eu saí, não tinha nada de festa. O que aconteceu? Aí o empregado diz assim: o teu irmão voltou e seu pai resolveu fazer uma festa porque ele voltou são e salvo. Aí o irmão mais velho diz assim: eu não entro nessa festa. Seu pai está louco para fazer festa para esse vagabundo? Porque vagabundo é pessoas que vivem vagando, né? Para esse vagabundo que foi vagando pelo mundo afora, que gastou todos os bens que o pai lhe deu, com meretriz, com outras coisas, agora está lá no fundo do poço, quebrou a cara, voltou, e o pai agora recebe e faz festa? Eu não entro nessa festa. Irmão, agora presta atenção comigo. Sabe o que é engraçado nessa história? A parábola do filho pródigo começa com um filho dentro de casa e o outro fora, longe. Agora, no fim da parábola, o que estava longe está dentro e o que estava dentro está fora. Se recusa a entrar. O que estava dentro agora está fora e diz: eu não entro nessa festa. E o que estava fora agora está dentro. Mas deixa eu falar para você desse filho mais velho. Esse filho mais velho talvez é algum de nós aí. Eu queria que você lesse para mim, olhasse para sua Bíblia, versículo 25, diz assim: olha, e o filho mais velho que estava no campo, quando veio, chegou perto da casa, ouviu as músicas e a dança, chamando o servo, perguntou o que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Agora o que estava dentro está fora. O pai sai para conversar com ele: meu filho. Versículo 29 diz assim: saindo o pai, rogava que entrasse com ele, mas ele respondendo disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos. Presta atenção na resposta desse moço: eis que te sirvo há muitos anos, sem nunca transgredir um mandamento teu, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Pergunta: você acha que alguma vez ele pediu um cabrito para alegrar com seus amigos ao pai? Se eu houvesse pedido, pergunta: você acha que esse pai, com esse coração que a gente já falou aqui, pegaria um cabrito para esse moço? Mas o que mais chama atenção para mim nesse rapaz é que ele chega para o pai e fala assim: eu estou há tantos anos contigo, nunca transgredi um mandamento teu. Jesus está contando essa palavra para ser religioso, e essa palavra fala de Deus e nós. Quem pode chegar para Deus e falar: Senhor, eu te sirvo há tanto tempo sem nunca ter transgredido o teu mandamento, nenhum dos teus mandamentos? Quem pode ter essa petulância, essa arrogância de bater no peito e dizer: Senhor, eu nunca transgredi o teu mandamento? Isso aí, sabe o que é? Religioso, cheio de justiça própria, que se acha santo. Quem nunca descumpriu o mandamento de Deus? Quem pode dizer assim: eu sou o filho perfeito, meu pai nunca teve nenhum tipo de dor de cabeça comigo? Não existe. E ele diz: eu estou há tanto tempo convosco, nunca transgredi um mandamento teu, e tu nunca me deste um cabrito para alegrar. Mas o pai responde para ele: meu filho, tudo que eu tenho é teu. Nunca negaria um cabrito para você. Mas nós temos que alegrar para o seu irmão que estava perdido e foi achado, estava morto,
e foi encontrado. Mas sabe o que eu vejo nesse moço? Só para encerrar, para chegar para o final. Eu estou vendo aqui, nessa história, dois personagens diferentes. Enquanto o coração do pai está explodindo no peito porque o irmão voltou, o coração do irmão mais velho está azedo porque o irmão voltou. Sabe o que eu estou vendo aqui? Só para você não esquecer nunca mais isso. Anota aí no seu coração. Sabe quem é esse filho mais velho? O filho mais velho é aquele cujo coração não se alegra com o que o coração do pai se alegra. Esse filho mais velho é o filho que tem o coração não igual ao coração do seu pai. Enquanto o coração do pai respira pelo filho que voltou, o coração do irmão mais velho azeda, porque o irmão voltou. O coração do filho mais velho não pulsa no mesmo compasso do coração do pai. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. O negócio nosso não é com o irmão mais velho, não é com o religioso. O nosso negócio é com o pai. Deixa eu dizer, por isso que eu disse que essa parábola é a parábola dos dois filhos. O filho mais velho, o filho mais novo estava certo? Não. Fez suas escolhas erradas. Pagou o seu preço. O filho mais velho está certo? Também não. Porque não tem compaixão, não tem misericórdia. Então, quando você lê essa parábola, entenda o seguinte: quando você olhar para essa parábola, o modelo dessa parábola não é nem o filho mais novo, o modelo dessa parábola não é nem o filho mais velho, o modelo dessa parábola é o pai. É ele que precisamos imitar, é para ele que precisamos olhar. Por isso que eu disse que o tema que eu daria para essa parábola é o pai e seus dois filhos. Porque talvez você é o filho mais novo aqui hoje, que está vivendo da sua vida e que não está preocupado muito com o pai e quer viver a sua vida. Mas talvez você é o filho mais velho, que está na casa do pai, mas não tem relacionamento com o pai, não basta estar em casa, estava tão perdido quanto o outro, ou talvez mais, porque o outro pelo menos sabe quem é o seu pai, o outro pelo menos as duras penas, ele descobriu como é grande o coração do seu pai, o outro pelo menos as duras penas descobriu como o seu pai é bom e misericordioso, o outro que ficou em casa, até agora não sabe o pai ou não conhece o pai que tem. Essa parábola é para nos ensinar sobre o pai. Mas o mesmo pai que saiu para receber o filho que estava longe, agora sai para receber o outro, porque o pai, a misericórdia dele é grande, até para aquele que tem um coração azedo. O mesmo pai que é misericordioso com aquele que foi embora descabiciado e gastou tudo, agora é também misericordioso para aquele turrão. Se você está me ouvindo falar aqui, está pensando, o filho mais velho é aquele irmão fulano da igreja que critica todo mundo, que fala mal de todo mundo, então não critica ele não. Saiba que o teu pai, o Deus misericordioso, é misericordioso na vida dele também. Você está identificando algum irmão mais velho aí dizendo, esse aí é o fulano, que é o irmão mais velho. Então entenda nessa parábola que o pai também quer trazer esse irmão mais velho para perto. Porque esse irmão mais velho, não obstante estando na casa do pai, estava distante do coração do pai. E o pai é misericórdia, e o pai quer trazer ele para perto também. O fim dessa parábola, para a gente encerrar, a oração que eu queria que você fizesse comigo é: Senhor, eu quero um coração como o teu. Me ensina a ser como tu és, misericordioso como tu és, misericordioso para aqueles que é leviano,
com aqueles que largaram tudo e foram embora. E vamos orar para aqueles que foram embora, irmão, que largaram a casa do Pai, que abandonaram e que foram embora com suas próprias escolhas. E vamos esperar eles como o Pai está esperando. Mas vamos ser misericordiosos com aquele também que não tem muita misericórdia, com aquele que vive criticando todo mundo. E vamos orar, Pai, transforma o coração dele, porque o Senhor é bom, o Senhor ama tanto um quanto o outro. O Pai é misericordioso com todos. Vamos aprender a pedir, Senhor. Tem uma canção muito linda do Diante do Trono, que diz assim: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão, enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Essa precisa ser a nossa oração. Eu vou encerrar aqui essa pregação. Eu quero só perguntar se tem alguém que quer voltar, talvez está afastado da casa do Pai e quer voltar hoje. Quem sabe você